Seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudarmos a lição do nosso pequeno grupo. Eu fico muito feliz com a sua presença. Queria dar as boas-vindas também para o PG Remanescente de Santa Inês, Maranhão, além da irmã Maria do Céu. Um abraço, muito obrigado por nos acompanhar aqui no PG Espaço Esperança. Também o PG Reavivado, lá de Petrolina. Um abraço para todos os irmãos de Petrolina. Ali muita gente tem nos acompanhado ali no estado de Pernambuco. Também o PG Caminhando com Deus, Jaguaré, no Espírito Santo. Muito obrigado também, seja muito bem-vindo, nossos irmãos aí do Espírito Santo. Também o PG Face de Cristo, do irmão Átila. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus continue abençoando você no seu pequeno grupo, irmão Átila. Também o PG Geração Esperança. Eu fiquei muito feliz com esse nome, que é o mesmo nome do nosso clube de aventureiro aqui da Igreja do Redencial Newton Coelho. O PG Geração Esperança é lá da Vila Embratel, na nossa capital, São Luís, no Maranhão. Fica muito feliz por você estar nos acompanhando. Eu gostaria de mandar um abraço para os membros do PG Geração Esperança, como o Jadailson, a Luciene, a Célia, a Rose, o irmão Pereira, né? O Bentinho, a Nicássia, a Renata, a Geni e a nossa irmã, né, a diretora que escreveu para nós, a dona Helena, a irmã Helena França. Seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Hoje, para estudarmos a lição de número 9, com o tema Jesus nos ensina a orar. A gente vai aprender hoje como Jesus nos ensina a orar. Nosso texto principal está em Lucas, capítulo 11, verso 1. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos compreender a mensagem, que aprendemos de fato como orar, que possamos orar conforme a Tua santa e boa vontade. Que possamos aprender muito através da pessoa de Cristo Jesus, através do estudo da Tua Palavra. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Aqui eu convido você que abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 11, verso 1, ou você pode ler na sua própria lição, tá bom? O texto diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E aí nós temos a pergunta do quebra-gelo, que diz o seguinte: de que forma a oração ajuda você a ter uma vida espiritual? Eu pergunto para você, de que forma a oração, né, lhe ajuda a ter uma vida espiritual mais eficaz, uma vida espiritual melhor, vamos dizer assim. Você pode deixar aí nos comentários de como, de que forma, melhor dizendo, a oração ajuda você em sua vida espiritual. Ellen White diz que a oração ela é o respirar da alma. Então, não tem como viver sem respirar, não tem como viver uma vida, não tem como ter uma vida espiritual sem oração, certo? Para mim, então, a oração ela é fundamental para o meu desenvolvimento espiritual, para que eu possa compreender a palavra de Deus. Eu preciso, de fato, buscar Deus em oração. O nosso texto, a nossa reflexão, ela vai dizendo assim: os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Em resposta, ele respondeu ensinando uma oração modelo, conhecido como Pai Nosso. Ele não ensinou essa oração para que a repitamos. Ele não nos ensinou para que repitamos elas, mas para aprender a forma correta de orar. Mas para destacar os princípios que deve nos guiar a todas a oração. Veja os 5 desses princípios. Ele deixa aqui, por exemplo, 5 princípios importantes que devemos aprender quando vamos orar. Quando ele fala que não é para ser uma repetição, né, para que não seja repetida, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versos 7 e 8. Depois a gente vai ver lá no finalzinho falando mais sobre esse assunto. E só quando vocês orar, você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, aliás, capítulo 11, verso 2. Diz assim: quando orares, diga: Pai, santificado seja o teu nome. Devemos começar com o reconhecimento de quem somos filhos de Deus e Ele é nosso Pai. Mas ao mesmo tempo devemos manter uma atitude de humildade, submissão e adoração perante Ele. Ele começa dizendo assim: Pai,
Ou seja, reconhecemos que Ele é nosso Pai e que somos filhos. Entende? E ter uma reverência, santificado seja o teu santo nome. Ou seja, uma exaltação de Deus, uma exaltação de quem Ele é. Então nossas orações elas têm que começar nesse naipe, nesse ritmo, nesse princípio de exaltação a Deus, sabendo quem nós somos e quem Ele é. Certo? Estamos entendidos? Então assim, o segundo princípio diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, verso 10. Temos certeza de que o reino de Deus acabará com o reino de dor e nos submetemos à sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Então diz, venha a nós o teu reino, nós clamamos para a vinda do reino de Deus para a nossa vida. E ainda diga, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim como é feita a tua vontade no céu, que seja feita aqui na terra. Que a tua vontade seja feita na minha vida, ou seja, é uma oração de submissão, se colocando, mas também clamando para que o reino de Deus venha. Por quê? Porque a pessoa, ela está cansada deste mundo. Eu, particularmente, Natanael, estou cansado de ver tanta dor, tanto sofrimento neste mundo. Então, quanto mais cedo Cristo voltar, melhor. Eu pergunto, você quer que Cristo volte? E eu quero. Entende? Precisamos clamar pela voz de Cristo. Eles venham a nós o teu reino. Devemos clamar e também anunciar esse reino. O terceiro princípio da oração do Pai Nosso é o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou dá-nos diariamente. Lucas 11:3. Devemos apresentar a nossos pedidos porque Deus é o sustentador, o provedor de todas as nossas necessidades, seja elas materiais ou seja elas espirituais. Ou seja, é a Ele que devemos pedir pelo pão nosso cada dia, tanto faz material como espiritual. E é a Ele que todos os dias eu preciso buscar em oração, porque Ele que me dá força para todo dia ir trabalhar, para que eu traga o pão para minha casa, para que eu possa ter a assinatura da lição da Escola Sabatina, para que eu tenha uma palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que eu possa estudar. Ou seja, Ele me dá o alimento físico e o alimento espiritual. Eu preciso pedir, Pai Nosso, né? Esse pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Devemos fazer essa oração, porque é Ele que provém todos os meios para a nossa vida. O quarto princípio diz, perdoa-nos, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Lucas 11:4. Devemos reconhecer a nossa necessidade de sua graça e perdão. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós, em um certo momento ou outro, cometemos erro. E devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas quando nos atrevemos a pedir esse perdão, precisamos reconhecer a nossa necessidade de ser transformado para oferecer o perdão aos que nos oferecem. Ou seja, eu preciso pedir o perdão de Deus, mas eu também devo perdoar o meu próximo, o meu semelhante, aquele que muitas vezes me fere. Eu preciso aprender a perdoar. Perdoar não é algo humano, perdoar é algo divino. Então, se eu não perdoo, como eu posso pedir perdão a Deus? Então, eu preciso aprender a perdoar. E quando eu não sei a perdoar, eu preciso pedir de Deus para me ensinar a perdoar, assim como o discípulo pede a Jesus para que ele ensine a orar. E o último item, né, o último princípio, o quinto princípio diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Mateus capítulo 6, verso 13. Jesus não está sugerindo que Deus nos guie à tentação, mas simplesmente devemos pedir a Deus que não nos desampare em frente à tentação, aos ataques do mal. Ou seja, Senhor, não nos deixe cair em tentação, daí, Senhor, me proteja, me ajude, seja a minha força diante da batalha, igual a Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Mesmo diante das tentações, o Senhor está conosco. E essa a força dele em nós
é que faremos ser vencedor. E precisamos pedir isso a Ele constantemente. Aqui na parte abrindo o coração, quais palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8 mostra que Deus não espera que repitamos o Pai Nosso. Ou seja, a oração do Pai Nosso não foi feita para ser uma reza, para se repetir todo dia. Não, eu vou rezar aqui o Pai Nosso. Não. Ela foi feita para nos ensinar diretrizes, os princípios a ser tomado, como a exaltação de Deus, a questão de pedir o pão de cada dia, perdoar, pedir perdão de Deus, assim como nós perdoamos o nosso próximo. Porque em Mateus, por exemplo, Mateus, deixa eu ver se eu marquei aqui, Mateus capítulo 6, versos, deixa eu ver qual é o verso aqui. Versos 5, 6, 7 e 8 diz o seguinte, ó. E quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para ser visto pelos outros. Em verdade, eu lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ore a seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto te recompensará. E olha aqui o verso 7, onde tem a resposta. Orando, não usei de vãs repetições, como o gentio, porque pensa que por muito falar lhe serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo que vocês pedirem. Deus sabe o que nós precisamos muito antes de pedirmos. Então o Pai Nosso não foi feito ali para ser uma reza, mas ela foi feita para nos ensinar os princípios da oração. Princípio de oração. Aqui, na segunda questão, mencione 3 aspectos que chamam a atenção no estudo da lição de hoje. Eu tenho 5 aspectos importantes, né? Mas eu posso sim frisar 2, 3 desses aqui. Vou citar os 3 na sequência, quando ele fala, venha a nós o teu reino. Né? Essa questão de invocar, chamar, clamar o reino de Deus é importante. E precisamos não só fazer isso, mas como anunciar às pessoas de que Jesus está voltando. Também a questão de que o pão nosso cada dia, diário, ou seja, isso quer dizer que a nossa vida espiritual tem que ser uma vida de busca diária do Espírito Santo. Preciso buscar Deus diariamente. E outra questão é perdoar os nossos pecados. Perdoar nossos pecados quando nós temos perdoado os que nos ofendido. Se não perdoarmos o nosso próximo, como nós podemos pedir a Deus que Ele nos perdoe? Aqui, por exemplo, trabalhando junto, conversa com o seu pequeno grupo sobre como podemos melhorar a forma da nossa oração. Como devemos melhorar a nossa forma de oração? Alguns dias atrás eu preguei na igreja falando sobre a oração, né? Sobre como melhorar a nossa vida espiritual. Em um momento a gente falou sobre a oração. E dentro do estudo que a gente fez, que estava estudando, fala de um homem chamado Joseph Kennedy, pastor adventista dos Estados Unidos, que ensinou um plano muito interessante de como orar por 7 minutos. Pode parecer parece muito tempo, e você inicialmente precisa começar com uma oração deste tamanho, mas vale a pena experimentar. E essa oração está dividida em minutos, né? Em 7 minutos. E às vezes a gente fala, mas como é que eu vou orar 7 minutos? Sabe, às vezes quando a gente encontra um amigo na rua, ou a gente vai visitá-lo, a gente conversa horas e horas e não se cansa. E por que quando vamos orar, 2, 3 minutos, às vezes 1 minuto, 1 minuto e meio ali, já não tem mais o que falar? Será que de fato temos um relacionamento com Deus de tal forma que Ele é nosso amigo, que desabafamos diante dEle, abrimos nosso coração a Ele? Devemos pensar nisso. E o José, ele ensina a orar da seguinte forma. O primeiro minuto, durante 1 minuto, você vai louvar a Deus. Louvar a sua grandeza, amor e misericórdia. Louvar a Ele por a forma como Ele tem te conduzido, a forma como Ele tem te livrado. Louvar Ele por quem Ele é, por tudo que Ele fez, sabe? O seu amor, sua proteção, sua misericórdia. Eu sempre falo, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu não existiria. Você não existiria. Então essa misericórdia de Deus é muito importante.
O amor de Deus por nós é algo fenomenal. E devemos fazer essa oração durante um minuto louvando. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso, porque tu me livraste, porque tu me criaste. De uma forma extraordinária o Senhor nos fizeste. Devemos um minuto fazer isso. E o minuto seguinte devemos agradecer a Deus pela família. Você tem uma família, não sei se você ainda tem um pai e uma mãe, mas pode ter uma esposa, pode ter filhos, ou ainda pode ter mãe, vó, avô, né? Não sei, depende da idade que você tem. Mas você tem uma família, você não tem mais pai nem mãe, mas às vezes você tem irmão, às vezes tem primo, tio, você tem familiar. Então, um minuto para agradecer pela família, pela vida, pela saúde. Eu, ultimamente, agora esse dia eu estou gripado, né? Eu estou gravando aqui, fazendo das finas forças, como diz minha mãe, né? Fazendo das tripas ao coração. Mas Deus seja louvado. Devemos louvar Deus pela família, pela vida e pela saúde. Também. Aliás, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pela proteção. Sabe, eu vejo quando às vezes assim, acontece algum roubo, né? Que as pessoas entram nas casas, arrebentam o cadeado, eu fico pensando, quem nos protege é Deus. Porque um cadeado, os caras vêm hoje com uma tesoura, corta e entra e pronto. Então quem nos protege todo dia é Deus. E o terceiro minuto é pedir perdão, né? Por pecados específicos, negligência à oração, impaciência, né? E muitos outros pecados. E não é aquela oração, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. É aquela oração, Senhor, eu fiz isso. Me perdoa por isso. Foi aqui que eu errei, Pai. Foi aqui que eu caí. Me levanta. Entendeu? Me perdoa nesse ponto, Senhor. Me ajude. Em outro ponto, o quarto minuto, seria pedir orientação. Pedir orientação para quê? Pelas decisões. Pelo dia de trabalho, pela vida financeira, todos os dias. Todo dia nós tomamos decisão. Por exemplo, talvez você está pensando, Natanael, eu estou pensando em comprar um carro. Que tal você falar para Deus, Senhor, eu estou querendo comprar um carro. Qual carro que você acha que eu devo comprar? Qual modelo você acha que eu devo comprar? Então converse com ele. Então eu sempre, não, eu estou querendo comprar uma casa. Senhor, aonde que você quer que eu compre essa casa? Qual o melhor lugar? Qual a melhor casa? Qual é... Senhor, me ajude a tomar essas decisões. Talvez você já ainda está na parte da juventude, adolescente ali, está conhecendo alguém, quer namorar. Ore a Deus. Peça, Senhor, me ajude. Será que essa pessoa é a pessoa certa? Será que essa pessoa vai me aproximar mais de ti? Ela é tua filha, ela é teu filho? Sabe, tem muita coisa. Também pela vida financeira, Senhor, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas eu preciso economizar aqui. Como é que eu faço, Senhor? Me ajude a tomar essa decisão. É assim que devemos fazer. E aí, nós temos o quinto minuto, que é pedir intercessão pelos familiares, amigos e desconhecidos. Primeiro a gente agradece pela família, agora a gente ora pelos familiares. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que na sua família tem pessoas que não conhecem Jesus. Na sua família tem alguém que não aceitou Jesus ainda. Então você precisa interceder por esse familiar. Talvez se todos os membros da sua família, todos os seus tios, vó, avô, primo, se todos eles já são da igreja, louvado seja Deus. Mas aí tem amigos que às vezes não são da igreja ainda. Você também pode orar. Você, mas minha família, meus amigos são tudo da igreja. Amém, louvado seja Deus. Mas tem pessoas desconhecidas. Por exemplo, a Janela 1040. Tem pessoas em vários cantos do mundo que não conhecem Jesus. E aí você vai usar esse minuto para interceder por essas pessoas. Quantas pessoas não estão agora, nesse exato momento, num leito de hospital? Ou esperando um transplante, ou esperando uma cirurgia, ou esperando uma transferência. Mas muitas pessoas estão nos hospitais agora e você pode estar intercedendo por essas pessoas. Você pode estar orando agora por aquela pessoa que está no hospital da sua cidade, hospital municipal da sua cidade. E melhor, você pode tirar o sábado à tarde e ir lá visitar essas pessoas e orar por elas pessoalmente. Você pode fazer isso. Você pode juntar o seu pequeno grupo e ir lá no hospital orar por essas pessoas.
Talvez na sua cidade tenha um orfanato. Você também pode ir lá no orfanato e orar por aquelas pessoas que estão no orfanato. Talvez na sua cidade tenha um asilo. Você pode estar indo no asilo e orando pelos idosos, pelas pessoas que ali estão. Então, existem muitas pessoas para o qual você pode orar, que você pode interceder. Isso no 5º minuto. E agora vamos para o 6º minuto, orar por você. Orar pela sua vida espiritual, orar pela sua vida financeira, orar pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento espiritual. Conversar com Deus sobre os seus projetos pessoais, o que você planeja fazer, seus sentimentos, seus sonhos, como foi seu dia. Eu lembro muito do meu filho, o Osés, tem 3 anos, melhor dizendo, tem só 3 anos. E é impressionante como ele ora. Ele começa orando, diz: Senhor, obrigado porque eu fui para a escola, obrigado porque aconteceu isso na escola, a professora fez assim, obrigado, Senhor. E ele pede oração: Senhor, abençoa a professora, ela não está bem, abençoa a vovó, ela não está bem, Senhor, obrigado porque a mamãe ficou boa. Então, assim, é muito sincero. Ele conta o seu dia para Deus, como foi seu dia. Ele conta desde de manhã até o momento em que ele vai dormir. Ele fala para Deus. E eu fico pensando, quando é que a gente perde isso? Quando é que a gente deixa de orar como uma criança e passa a orar, ter uma oração automática? Uma oração automática. Devemos orar melhor. Devemos orar de uma forma que Deus... de uma forma, quando eu falo uma forma melhor, é eu abrir o coração a Deus. É falar o que eu estou sentindo, falar o que está aqui dentro de mim. Não tentar caçar palavras bonitas, mas falar o que sentimos. Senhor, as coisas estão nesse jeito. Embora eu gosto de Davi, porque Davi é impressionante. Davi, ele ora pelos seus inimigos. E quando ele ora pelos seus inimigos, Senhor, que o Senhor quebre-lhe os dentes. Davi diz. Mas no final ele diz: Senhor, mas que a sua misericórdia o alcance. E o último minuto, da oração de 7 minutos, é o silêncio. Você não vai dizer nada. Durante 1 minuto você vai ficar de joelho e você não vai dizer nada. Deus irá falar com você através da sua consciência. É nesse momento em que Deus vai falar com você. Não é você que vai falar com Deus. É Deus que vai falar com você. Então, meu amado, mais uma vez, meu apelo para você é que você tenha uma vida de oração. Se esse é seu desejo, diga assim: eu quero ter uma vida de oração. Eu quero ter uma vida de oração. Você pode dizer também: Senhor, obrigado. Jesus, obrigado por nos ensinar a orar. Você pode colocar aí: quero ter uma vida de oração, nos comentários. Na próxima semana o tema é: qual o propósito de orarmos? Por que devemos orar? Qual o propósito da oração? É o tema da próxima semana. Por esse momento eu gostaria de orar. E a gente vai orar pelo PG remanescente, PG reavivado, caminhando com Deus, na face de Cristo, e o PG Geração Esperança. Lembrando que você pode deixar o nome do seu PG, a sua cidade, o seu estado, para que a gente possa estar mandando um abraço e estar orando por vocês também. Logo, a gente ora por todos pelo grupo, tá bom? Vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigado, louvado seja seu santo nome, pela oportunidade que nos dá de estudarmos a tua palavra junto com esse PG maravilhoso, que é o PG Espaço Esperança. Que esse PG cada dia continue crescendo. Hoje já passamos de mais de 1.500 pessoas. Louvado seja o teu santo nome por esse pequeno grupo. Também queremos colocar nas tuas mãos o PG remanescente, o PG reavivado, PG caminhando com Deus, e o PG face de Cristo, e o PG Geração Esperança. Que o Senhor abençoe todos esses pequenos grupos, abençoe seus líderes, seus diretores, seus membros, para que eles continuem firme e forte na tua palavra. Também todos os outros pequenos grupos espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo, aonde quer que essa mensagem chegue, que as pessoas sejam abençoadas, que as pessoas sejam tocadas pelo seu Santo Espírito e que tenham uma vida de oração. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Fique todos com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar. Se você pode, seja membro do canal e assista os vídeos exclusivos para vocês. Tá bom? Um abraço, fique todos com Deus e agora você no próximo programa.